the Lord, my lords, the mightiest prophets of the Lord. Amen. Louvado seja o Senhor, We had such a tremendous poderosos time. profetas do Senhor, povo Yesterday, abençoado. Este é um in a tempo very tremendo. important conversation the Ontem Lord brought. houve uma that conversa the Lord muito brought to the importante church que o Senhor trouxe At para a this very igreja. important hour, Nesta when we hora looked at tão the book of 2 importante, Peter quando chapter 2, nós olhamos o livro de 2 and in Pedro, that capítulo scripture, 2 2, Peter chapter 2, e we saw naquela the escritura caution de the Lord 2 placed forward Pedro, capítulo when the 2, nós Lord vemos a began to advertência que o warn Senhor trouxe and saying quando that o the Senhor shepherds, começou a advertir e the dizer que os shepherds are not pastores, only os pastores não são mandated by the apenas Lord to comandados, eles feed não the são sheep, comandados pelo but Senhor they're para also alimentar mandated as to ovelhas, mas protect eles the sheep. também são We saw comandados that a very clearly proteger as ovelhas. Nós in the vimos book muito of 2 Peter claramente chapter no 2, livro de 2 Pedro, capítulo and to 2, protect the sheep e from proteger the as enemy ovelhas do outside there, inimigo fora, lá and fora. also E protect the também sheep proteger as ovelhas from the enemy do inimigo inside the church. dentro da igreja. And so Então, this is such a time, este é um tempo tal, a very, very important time for um the tempo church muito, to muito be right with the importante Lord. para a igreja estar em retidão com o And Senhor. the enemy inside, E o inimigo like dentro, we saw, como nós vimos. the Lord warns our O people that would Senhor raise themselves adverte que há inside the pessoas church. They would que se raise exaltam a si mesmos, eles se levantam a call si mesmos e se chamam a si and mesmos. after raising themselves and E calling eles se themselves, levantam a si mesmos e se chamam a si mesmos. they would then Então, mislead the church. eles Mislead the desviam a igreja. Eles desviam a igreja. Então, isto é uma conversa absolutamente muito crítica, porque o Senhor diz muito claramente que o caminho para a salvação, o caminho que conduz para o reino de Deus, a jornada que conduz para o reino de Deus é marcada pelo sofrimento. Ele ordenou, comandou o sofrimento neste caminho. É por isso que ontem nós vimos que a igreja deste dia moderno, por causa do seu modernismo, então houve uma separação da velha e rude cruz e uma separação total da cruz, do Calvário. E, entretanto, agora, nesta hora, há um mover completo para dentro do Evangelho moderno, a mensagem da prosperidade. Então, estas pessoas, nós dizemos muito claramente que lá fora está o inimigo. O inimigo, ele colocou lá fora rebelião, falsas religiões, templos de adoração idólatra, para empurrar as pessoas totalmente para longe da cruz de Jesus, do caminho que conduz para o reino de Deus. E, entretanto, o Senhor levantou ontem uma advertência muito séria também dentro da igreja. Há necessidade de ser mais cuidadoso dentro da igreja, para tomar um maior cuidado dentro da casa do Senhor. E dentro da casa do Senhor, há pessoas que vão levantar-se a si mesmos. É impressionante porque este problema começa lá atrás, desde quando a igreja era muito jovem e a igreja estava simplesmente iniciando, e você já podia ver que o Senhor em 2 Pedro capítulo 2 está advertindo que isso será algo muito grande, que há pessoas que vão se fingir dentro da igreja e desviar a igreja. Então nós sabemos o caminho que o Senhor estabeleceu para a salvação, o caminho que o Senhor requer que as pessoas sigam para poder entrar no reino de Deus, e porque este caminho é marcado por muito sofrimento, perseguição e um duro trabalho. Então há pessoas que o diabo usa dentro da casa de Cristo, da casa do Senhor, que lá dentro
Eles agora pedem para a igreja. Você vê que esse caminho é tão difícil. Este caminho no qual o Senhor colocou vocês é muito difícil. Eles vêm e mostram outro caminho. É a mesma coisa que a serpente fez no jardim com Adão e Eva, mas desta vez dentro da igreja. É por isso que você vê que a igreja tomou outro caminho, outra estrada. E tudo isso nós dissemos é por causa do modernismo, o grande modernismo que você vê, que devorou a sociedade e devorou a vida deste dia presente. Entretanto, nós sabemos muito bem que quando Cristo Jesus, o Senhor, Ele veio, o propósito para a vinda dele foi para poder vir e destruir as obras do diabo. Totalmente destruir as obras do diabo. Esta situação de que o diabo agora entrou novamente na casa do Senhor. E nós também sabemos que Cristo veio para buscar os perdidos, ir lá fora e alcançar as ovelhas perdidas, para as almas perdidas, e para revelar Deus Pai. E nesta missão de revelar Deus Pai, nós vimos ontem que o Senhor revela Deus Pai como um Deus que julga, o pecado, e a referência foi feita quando ele julgou os anjos, ele julgou a geração de Noé, ele julgou Sodoma e Gomorra, um Deus que julga. O Deus que julga o pecado, revelando Deus Pai para a humanidade. Revelando Deus Pai para a humanidade. Este foi o propósito para o qual o Messias veio. E isto tornou-se impressionante e muito chocante. Que dentro da igreja, hoje, você literalmente tem pessoas que onde o conhecimento da Bíblia é muito baixo. É por isso que o Senhor me conduziu literalmente para ensinar. Literalmente, ensinar. Para trazer algumas verdades para esta geração e ancorar estas visões da palavra, para que agora você está informado, para que o diabo toma vantagem da sua ignorância bíblica. Então, nós vimos que o Senhor levanta um caso muito sério contra a complacência do cristianismo deste dia moderno, que foi trazido para a casa por aqueles que se levantaram a si mesmos lá dentro. Eles dizem, se você precisa de uma palavra profética, você paga $1.000, $5.000, então você recebe a sua palavra profética, aí você fica todo arrepiado e você volta para casa. Então, você fica arrepiado. Então, o Senhor novamente me mandou falar isto, para expulsá-los para fora. Então, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é justificado, muito justificado, para repreender e repreender a igreja deste dia presente, porque ela tomou outro caminho. Foi isso que nós vimos. A negligência da cruz, abandonando a cruz, o pós-modernismo que entrou na salvação hoje é um ato do diabo. Novamente, nós vimos muito claramente que o diabo está lá dentro da casa do Senhor, trabalhando com os rebeldes, lá fora da casa, levantando templos de idolatria, e abandonando o verdadeiro Deus e a verdadeira salvação. Mas o Senhor está dizendo, não, cuidado, ele está dentro. Ele está dentro, ele se infiltrou dentro da casa do Senhor. E o Senhor levantou uma urgência, porque o diabo insurgiu dentro da casa do Senhor, e ele está desviando as ovelhas. Eu vou ler novamente aqui, 2 Pedro, capítulo 2, ele diz do versículo 1.
No passado também surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Ele ressaltou aqui muito claramente, eles secretamente introduzirão heresias destruidoras, chegando até a negar o soberano Deus que os resgatou, que os comprou, significando eles não vão se submeter ao senhorio de Jesus. Na verdade, em outras palavras, ele está dizendo, eles não têm o temor de Deus. É por isso que eles podem fazer tudo e qualquer coisa, que eles podem fazer uma quantidade de dinheiro para nascer de novo, para ser batizado. Eles cobram por tudo. Eles vendem tudo, água, vassoura, óleo, tudo. Ele está dizendo muito claramente aqui que eles vão secretamente introduzir. Então, eles virão com o evangelho. Eles não virão para a igreja dizendo, nós queremos pregar para vocês sobre Satanás. Nós queremos que vocês recebam Satanás. Não, ele não faz isso. É isso que ele está dizendo aqui. Foi isso que o Senhor ressaltou ontem. Eles não vêm hoje eu quero ensinar, pregar para vocês como entrar no inferno. Nós queremos levar vocês para o inferno. Eles não vão dizer isto. Ele diz secretamente. Ele diz que secretamente eles vão introduzir coisas secretamente, pecado secretamente. Então, você vem. Eles vêm com Deus que parece o verdadeiro, mas pervertido. Eles não vão dizer claramente que eu quero assaltar o teu dinheiro, a tua carteira. Não. Se eles dissessem isso, você fugiria deles. Eles não vão te dizer que o interesse deles é no seu dinheiro. Eles não vão dizer isso. Ele diz secretamente, secretamente. Eles secretamente virão até vocês com uma salvação pós-moderna, com um novo tipo de pregação que trivializa o pecado, dizendo, não se preocupe, nós somos uma era moderna, não se preocupe, a graça é suficiente, uma salvação pós-moderna trivializando o pecado. Então você sente como se você fosse nascido de novo. Entretanto, eles estão trivializando o pecado como se Deus não julgasse o pecado. Entretanto, nós sabemos que o Deus que nós adoramos é o Deus de justiça. E ele foi revelado, e ele revelou isto na cruz do Calvário, de que ele julga o pecado, até o ponto que ele teve que trazer Cristo Jesus, o seu único filho, seu único filho, para morrer por vocês, para afirmar que ele julga o pecado. Então, ele diz secretamente, eles virão até vocês secretamente. Eles não virão e dizer, nós estamos pregando para vocês porque o nosso alvo é o teu salário, é a tua carteira, a sua renda. Nós queremos vir até vocês porque nós queremos que vocês vão para o inferno. Eles não vão dizer isto. Eles não vão dizer isto. Eles vão trazer uma salvação pós-moderna. Um novo tipo de pregação que agrada muito a carne, que agrada a vocês e faz com que vocês trivializem o pecado. Eles vão apresentar o evangelho da prosperidade para tentar normalizar o pecado, equalizar, fazer o pecado uma coisa normal. Eles vão reduzir o seu entendimento da santidade de Deus. Eles vão tentar reduzir o padrão da santidade de Deus. Eles vão reduzir o seu conhecimento, o seu senso da santidade de Deus. O estilo de vida cristã, eles vão promover, eles vão justificar ao seu estilo de vida cristã que falta o temor de Deus, pregando o evangelho moderno onde não se repreende o pecado. E a forma como eles pregam, eles vão reduzir o senso de gravidade, a gravidade do pecado. Eles vão tirar totalmente a gravidade. Então o pecado
vai parecer muito mais aceitável. Eles vão trazer para vocês escrituras e tentar pervertê-las para trazer para vocês um senso, para fazer com que vocês já estão garantidos pela forma como você está vivendo. Não se preocupe, Deus não está olhando a forma como você se veste. Ele olha o seu coração como se você já estivesse garantido. Eles vão trazer direitos humanos, liberdades democráticas, feminismos, ações afirmativas, positivas e todas estas coisas que são do mundo, o modernismo de hoje, eles vão trazer estas coisas com um único propósito: reduzir o seu senso de santidade, trivializar o pecado e modernizar a sua salvação. Pós-modernizar a sua salvação. Teologia liberal, trazendo muitas coisas do mundo. Eles vão trazer coisas do mundo para vocês. Impressionante. É disto que o Senhor estava falando ontem. E a razão pela qual o diabo traz pessoas, para se infiltrar na igreja, quando o Senhor está levantando esta escritura aqui, 2 Pedro capítulo 2, a advertência a respeito dos falsos mestres e a destruição. Então, a razão pela qual o inimigo se infiltra na igreja, desta forma, com direitos humanos, liberdade democrática, femininos, direitos humanos, ações positivas, salvação pós-moderna, as novas pregações que trivializam o pecado, reduzem o seu entendimento de santidade e a santidade de Deus, o evangelho da prosperidade que normaliza o pecado, o estilo de vida e um evangelho que vai reduzir o seu temor de Deus, vai fazer com que você viva de uma forma que você não tem o temor do Senhor e acha tudo normal, um senso de garantia, o seu entendimento do pecado. Este é o modernismo. Não, agora nós somos liberais, é uma vida liberal. A razão pela qual o inimigo faz isto é porque o inimigo sabe muito bem que a forma como você percebe Deus, entende Deus, determina muito como você o adora. Que se você trivializar os atributos tão importantes de Deus, que se o Senhor Yahweh, se Ele é santo e Ele julga o pecado, e então o inimigo vai ter agentes dentro da igreja que agora vão adiante no caminho para afastar o temor de Deus de você. E vai trivializar o pecado. Então, a forma como você entende Deus, se eles forem adiante, aqueles pregadores da prosperidade, se eles forem adiante e diluir a salvação, diluir o teu entendimento dos atributos de Deus, de que Deus julga o pecado, então eles sabem que eles afetam a forma como você adora o Senhor, se você o adora corretamente ou não. A razão pela qual o inimigo traz estes falsos mestres que você vê vendendo coisas na igreja hoje, é porque ele sabe muito bem que se você perceber se a sua percepção de Deus e os atributos dele como um Deus que julga, é o que realmente vai determinar o seu temor de Deus. Se você vai temê-lo ou não, a sua reverência em direção a Deus, se você vai reverenciar o Senhor ou não. Isto é sério. Muito, muito sério. Que o seu entendimento de Yahweh, que o inimigo, isto que o inimigo vem para tentar perverter, o teu entendimento de Yahweh, se ele der meia volta e fazer com que você comece a acreditar como se, o Senhor entende, o Senhor tolera o pecado, a forma como eles estão trazendo na igreja hoje, na sua pregação, que a sua compreensão de Yahweh vai determinar muito como você vai adorar ao Senhor.
Ele sabe disso. E é por isso que ele está tentando apresentar um cristianismo que parece tolerar o pecado. Eles não repreendem o pecado. Se você repreende o pecado, eles vão sair e ir para outra igreja onde o pecado é tolerado. Porque o seu entendimento da santidade de Deus vai determinar se você vai andar em santidade ou não diante de Deus. Vai determinar como você cria a sua família e os seus filhos. Ele fala de gerações aqui. Se você está em uma igreja que levanta o Senhor Deus como Deus de justiça, que nós vimos aqui a partir do versículo 4, quando ele diz, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, você vê no versículo 5, se ele não poupou o mundo antigo e trouxe dilúvios sobre eles, você vê no 6, se ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, então você vê aqui que ele é um Deus que julga o pecado. O inimigo sabe que ele perverteu isso. Se ele puder perverter isso, para que você não entenda este atributo muito importante de Deus, então ele também pode determinar como você vai criar a sua família. Ele vai determinar se você vai criar uma família santa ou não. É por isso que ele tenta interferir com a percepção, a sua percepção dos atributos de Deus na igreja. Em outras palavras, o nosso entendimento do caráter de Deus é o que realmente determina o nosso destino, se é o céu ou o inferno. É por isso que quando o inimigo traz pregadores que estão diluindo a santidade de Deus, eles estão simplesmente destinando-os para o inferno, conduzindo-os para o inferno. O nosso entendimento de Deus e do Evangelho é o que vai determinar se nós vivemos em santidade ou não. E hoje, quando você olha para a igreja deste dia presente, eles abandonaram a cruz. Entretanto, a cruz é o que vai determinar e vai demonstrar para nós o caráter de Yahweh. Você pode ver o Deus que é santo, santo, santo e totalmente separado do pecado e julga o pecado. Então, este entendimento, essa percepção, é o que vai fazer com que você mude a sua vida e se conforme com os requisitos de Deus ou não. Veja a igreja deste dia presente. Isto é sério. Pós-salvação, pós-moderna. Uma sensação reduzida da santidade de Deus, um entendimento reduzido da santidade de Deus, da justiça de Deus, um novo evangelho da prosperidade que normaliza e trivializa o pecado, falta de temor de Deus, trazendo os direitos humanos, um senso de possessão, feminismo, ações positivas dentro da palavra de Deus. O propósito é reduzir a gravidade do pecado e abrir o espaço para o cristianismo liberal, cristianismo poroso. É disto que o Senhor falou ontem. Muito sério mesmo. Muito, muito sério, povo abençoado, absolutamente sério. E é por isso que você vê a apostasia na vida deste dia presente, na igreja, dentro da igreja. Entretanto, Jesus veio para destruir as obras do diabo e buscar e salvar os perdidos e revelar Deus Pai para vocês. Que vocês têm que se preparar para o reino de Deus. Mas como você se prepara quando há pregados que estão vendendo óleo, vendendo água, e estão dizendo para vocês, povo moderno, que vocês não precisam de arrependimento, não se preocupem com arrependimento, não se preocupem com santidade, não precisa fazer esforço. Entretanto, a Bíblia diz que há uma batalha constante, há perseguição e um sofrimento constante. Então, esta pregação do inimigo, quando eles vêm, eles dizem para vocês que há liberdade. Você pode fazer o que você quer, desde que para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode se vestir como quiser. Isaías, capítulo 64.
Isaías 64, ele diz o seguinte. Isaiah 64. Isaías 64. He says the following. Ele diz o seguinte. Isaiah chapter 64. Isaías capítulo 64. Verse 8 says. Versículo 8, ele diz. Yet you, Lord, contudo, tu, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Em outras palavras, sim, nós pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. E este povo está tentando causar uma rebelião aqui na casa do Senhor. Provocar uma rebelião, apresentando outro evangelho, apresentando um Deus como se o Deus da graça, ele agora tolera pecado aqui e lá. Não, isso não procede. Por isso que eles estão pecando na igreja, não se preocupam em repreender a veste das mulheres. Eles dizem, não, o Senhor entende esses dias. Ele tolera um pouco de pecado. Como? Como? A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz o seguinte, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17, ele diz o seguinte, portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram as coisas novas. Então, esse é o que o Senhor está dizendo, que dentro da casa, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, há somente dois tipos de pessoas. Ou tem a velha criação, ou a nova criação, que agora é nascida de novo. Você não pode ter três tipos, onde tem uma ou outra coisa no meio. Você é nascido de novo e é uma velha criatura. Ele diz, não, dentro da casa do Senhor, a casa de Deus, a igreja de Cristo, ou você recebe o verdadeiro evangelho e você tem a perspectiva correta, entendimento correto do caráter e dos atributos de Deus, que Deus é um Deus santo que julga o pecado, como nós lemos em 2 Pedro capítulo 2, julgando os anjos, julgando os dias de Noé, jogando Sodoma e Gomorra, vai jogar novamente. Então, este é o evangelho para esses pessoas deste tempo. É assim que ele vai julgá-los. Ou você ouve os pregadores da prosperidade e você permanece uma velha criatura. Há somente dois tipos de pessoas dentro da igreja. Ou você é a velha criatura adâmica, ou você é uma nova criação na ordem de Cristo. É isso que o Senhor está dizendo. E você descobre que hoje, os pregadores que levantaram-se a si mesmos, que o diabo os levantou na igreja, a infiltração que Satanás fez na igreja, que eu comecei a expulsar ontem, eles são pegos, a maior parte dele. É por isso que esta escritura diz que muitos, não são poucos, muitos o seguem. Muitos vão ouvir aqueles que dizem para plantar uma semente e conseguir seu milagre. Entretanto, não há milagres lá, mas eles amam essa pregação. Muitos deles amam isso. Portanto, muitos estão nesta velha ordem de Adão dentro da igreja. Então a pergunta é, você está em Cristo? Você é uma nova criação? Onde quer que você esteja, você está em Cristo? E o Senhor, já desde Gênesis capítulo 3, 9, já desde o caminho lá atrás, em Gênesis 3, 5, quando ele fez a grande pergunta, quando ele perguntou, Gênesis 3, 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Adão, onde você está? O Senhor ainda está fazendo a mesma pergunta hoje na igreja.
Onde você está? Ele está procurando a verdadeira igreja. A igreja da cruz e do sangue. A igreja que é nascida de novo e é uma nova criação. Ele está procurando o seu povo, os seus eleitos. Onde vocês estão? Esta pergunta tem continuamente reverberado e soado ao longo dos tempos e das gerações, através das eras. Deus continua procurando seus filhos perdidos até mesmo hoje na igreja. É por isso que Ele me enviou para ir e perguntar à igreja de Cristo onde você está. O Messias está vindo, mas onde estão vocês? Porque agora eles estão misturados com o mundo. Então você vê muito claramente no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus criou os seus filhos, a sua perfeita imagem. Em outras palavras, Ele criou os seus filhos perfeitos. Então, desde a queda até hoje, a humanidade ainda está se escondendo, tentando se esconder do Senhor, escondendo-se na religião, escondendo-se na educação, escondendo-se na riqueza, escondendo-se nos negócios, nos escritórios, do casamento. Meu casamento é muito ocupado, eu estou viajando. Eles estão desenvolvendo desculpas todos os dias para não amar a Deus o suficiente. Modernismo, por não servi-lo o suficiente até hoje. Até hoje. Eles ainda estão dando desculpas. Você está na antiga ordem ou você está na nova criação? Esta é uma pergunta muito substancial. Eles estão buscando as coisas do mundo e eles colocam maior valor nestas coisas. Entretanto, Deus Todo-Poderoso nos deu Jesus e fez Jesus mais valioso do que qualquer outra coisa, inclusive os seus pecados. Mais valioso do que os seus pecados. O tesouro da igreja deve ser a santidade de Jesus, o valor de Jesus, o valor da santidade, a preciosidade de Jesus. Isso é tudo que você deve ter como seu tesouro na igreja. Mas eles mudaram isso agora. De tal forma que agora a santidade não é importante, o modernismo sim é. Eles o celebram muito, muito na igreja. Eles celebram títulos na igreja. Eles anunciam e pronunciam títulos. Entretanto, muito brevemente, a igreja vai ter que aparecer diante do Senhor. Você está pronto para encontrar o seu Criador? Você está pronto? Você está pronto para encontrar o seu Criador? Você está pronto para encontrar seu Criador? Mateus 6, 21. Ele diz o seguinte. Ele diz: pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. O reino de Deus é o seu tesouro. Jesus é o seu tesouro. Estas são perguntas muito sérias que o Senhor colocou. Entretanto, nós vemos muito claramente na escritura que nós lemos ontem, que eu li em parte, 2 Pedro, capítulo 2. O Senhor dizendo muito claramente que Ele julgou os anjos. Eles eram poderosos, gloriosos, eram poderosos, mas quando eles caíram em pecado, Ele os julgou. Nos dias de Noé, Ele julgou a terra inteira. Sodoma e Gomorra, Ele julgou todos eles. E Ele disse, tudo isso é para estabelecer um exemplo para vocês que são rebeldes, para você saber o que está vindo no seu caminho. Então, neste domínio, neste texto do juízo, Ele está revelando que Deus é justo. Isto foi revelado ontem aqui. Que Deus é santo, que Deus julga o pecado, que Deus julga a forma como Ele julgou antes. Ele julgou antes, no dia de Noé, os anjos, Sodoma e Gomorra. Ele julgou Judá e Israel. Ele julgou eles e vai julgar novamente. Então Deus é justo, porque Ele dá uma advertência e Ele dá um conselho ao mesmo tempo.
Ele também dá o conselho, ele dá a advertência e o conselho. Então ninguém vai poder levantar e dizer, não, Deus não é justo. Então o Senhor está simplesmente perguntando, você chegou ao conhecimento salvador de Cristo e da graça? Você é nascido de novo, em outras palavras? Você é nascido de novo? É isso que o Senhor está perguntando hoje. Você é nascido de novo apropriadamente? Porque Cristo veio para revelar Deus Pai. Para revelar que Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele é santo. Que Deus julga o pecado. Que Deus vai salvar os justos do juízo. Nós vimos isto ontem. Nós vimos que a manifestação clara do arrebatamento pré-tribulação, quando ele primeiro salvou Noé e a sua família, antes dele julgar o mundo inteiro. E ele salvou Ló e a sua família antes dele julgar Sodoma e Gomorra. E eu disse para vocês que este é o seu arrebatamento pré-tribulação. Deus está dizendo que ele vai salvar vocês antes dele julgar o mundo, significando Deus vai julgar os justos do juízo que está vindo. O Deus imutável. Deus que não muda. E Ele os julgou nos dias antigos, Ele vai julgar novamente. O Deus imutável. O Deus eterno não muda. É isto que nós vimos ontem, em 2 Pedro, capítulo 2. O Deus onipresente, Ele estava presente lá julgando e Ele está aqui julgando. Então, Ele é onipotente e tem poder suficiente. O Deus soberano, o Deus justo, o Deus transcendente, entretanto, muito misericordioso e gracioso, o Deus justo. A eternidade de Deus, tudo até a respeito dos seus atributos, santidade, são eternas. Você não pode mudar e dizer, não, 2021 nós somos modernos, Deus vai entender. Não, não temos como. Ele não tem como entender isso. Então, vocês precisam tomar muito cuidado, então, dentro da igreja. E perguntar-se a si mesmo, fazer perguntas. Estes pregadores que estão vindo, e eles se chamam a si mesmos profetas, apóstolos, e as profecias deles nunca se cumprem. Você nunca vê os aleijados deles andando? O Senhor determinou que vocês ponham eles para fora das suas vidas ontem. Ponham-os para fora. Pulverizem eles para fora da sua vida. Porque o Deus Todo-Poderoso é muito gracioso com a igreja. Muito gracioso. Muito gracioso. Ele deu para a igreja muito tempo para se preparar. Tempo suficiente para se preparar. Ele trouxe o perfeito sacrifício para a igreja. E Jesus demonstrou o seu chamado, o seu ofício ao ressuscitar os mortos. E o próprio Jesus disse que a ressurreição dos mortos vai ser ao sinal de que ele pode remover a penalidade do pecado. Ele demonstrou isso muito bem. Então, por quê? Porque então uma geração deveria abandonar o Jesus que foi revelado para ela e pegar um mais leve, que aparentemente não tem nenhuma preocupação, não demonstra nenhuma preocupação com o pecado. Então o Senhor está dizendo que quando ele demora para agir e julgar, não significa que ele não se preocupa. Ele vai julgar o pecado. O pecado tem que ser julgado. Então, foi isto que nós dissemos ontem, povo abençoado, que há necessidade para vocês permanecerem firmes na santidade, serem fiéis ao Senhor, serem confiáveis, permanecer pela verdade, firmes na verdade. E a palavra dele é a verdade.
A palavra dele é confiável. Então agora você pode agarrar a mensagem e as promessas que foram colocadas diante de vocês lá da glória vindoura. Entretanto, o pós-modernismo está colocando pressão, tanta pressão na igreja deste dia presente, tanta pressão. O Senhor diz, somente 2 tipos de pessoas estão na igreja. Ou você está na antiga ordem, na velha criação, ou você é totalmente uma nova criação, e as 2 pessoas são totalmente diferentes. Entretanto, estes falsos mestres que vieram para a igreja deste dia moderno, eles trazem com a sua língua palavras doces para caramelizar a palavra para vocês, para caramelizar, adocicar, banalizar. O propósito deles é te manter na velha criação, na velha natureza. Entretanto, para te manter totalmente fora do reino de Deus. Quão terrível. Então, povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso falou. Jesus, ele colocou uma evidência tão clara, uma evidência tremenda a respeito da sua função, do seu ofício, a enormidade, a eternidade das suas palavras, que você tem que focar nestas palavras, porque ele diz, sejam santos, porque ele não muda a sua palavra. Ele comandou a tempestade, ele ressuscitou Lázaro, ele multiplicou pão e peixe. Os demônios os reconheceram e o temeram. Ele abriu os olhos dos cegos, ele levantou aleijados, ele abriu ouvidos surdos. Ele andou sobre as águas, ele foi transfigurado no Monte da Transfiguração. Ele mudou água em vinho. Ele comandou uma grande colheita de peixes, uma grande pescaria. Ele foi crucificado, ele ressuscitou e ele subiu aos céus. Por que você iria disputar a santidade de Jesus? Por quê? Discutir com este tanto de evidência, levantando aleijados, abrindo olhos cegos, abrindo ouvidos surdos, limpando a lepra, transfigurado, glorificado. O Senhor Jesus, ele estabeleceu uma evidência muito forte de que nós temos que prestar atenção às suas palavras, que sem santidade ninguém verá o Senhor. E ele diz, ontem, naquilo que nós vimos, que a perseguição tem que caracterizar o cristianismo que Jesus trouxe. Tem que. É obrigatório. E o Senhor deixou muito claro ontem que há um chamado para a igreja deste dia presente a abraçar o sofrimento na salvação. Sofrimento tem que ser abraçado na salvação. Isso veio muito claramente que você tem que abraçar o sofrimento na salvação. Você tem que sofrer. Jesus sofreu. Você tem que sofrer para ser nascido de novo e abraçá-lo, porque este é o caminho que ele ordenou para nós. Apocalipse capítulo 1. Se você ler, abraçando o sofrimento. Vocês têm que sofrer. Impressionante, povo abençoado. Apocalipse 1:9, ele diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança com paciência, que são nossas em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele comandou o sofrimento nesta jornada. Você não estará sozinho. Muitos dos servos, nós lemos ontem. Os profetas.
Os discípulos originais de Cristo, os apóstolos, eles foram matados pela espada. Alguns foram enforcados, crucificados de cabeça para baixo. Alguns foram amarrados em cavalos e arrastados. Alguns foram decapitados. Alguns foram crucificados em cruzes em forma de X. Alguns foram mortos, traspassados por lanças. Alguns foram mortos com flechas. Outros foram queimados vivos. Outros foram decapitados. Todos eles, exceto João. O Senhor está dizendo que este tipo de perseverança é o que vai garantir a eternidade para vocês, a eternidade com Deus. Vai garantir para vocês, é uma garantia. Então a igreja deste dia presente está sendo chamada para abraçar o sofrimento e suportar com paciência, perseverar, abraçar o sofrimento, ser paciente e perseverar, permanecer firme. Nós vimos isto ontem. Que se você não permanecer firme agora, você vai sofrer depois. Você vai sofrer na tribulação, na grande tribulação. Você também vai sofrer no juízo. Quando o juízo for revelado para aqueles que estão rebeldes. Então, povo abençoado, nós vimos ontem a preocupação de Deus, que levanta um assunto muito importante, que a igreja de Cristo, realmente está bem no centro, no coração de Deus Yahweh e a sua missão na terra. Que a igreja de Cristo realmente está sentado no centro do coração do Senhor e da missão dele, a missão dele na terra. Então, este é um tempo tal como nenhum outro, um tempo muito poderoso, um tempo de qualidade. Porque para aqueles que perseverarem, vocês terão a oportunidade de agora, de receber este convite que Deus está trazendo de vocês entrarem no céu. Que vocês vão aparecer diante do Senhor no céu, com os bilhões de anjos, e vocês estarão na presença dele e não haverá mais dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, ele diz o seguinte. Apocalipse 21, 4, ele diz. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha isto, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nem choro, nem tristeza. Se você perseverar agora, se você não perseverar agora, você terá dor, choro e lamento e tormento eternamente. E a eternidade não é um tempo pequeno. A eternidade é para sempre. Aqueles que perseverarem, eles vão entrar dentro do céu, eles vão desfrutar da vida eterna com Deus, eles vão desfrutar do maior avivamento de adoração no céu para sempre. Eles vão desfrutar o paraíso com Deus, eles vão desfrutar da comunhão com o Senhor. Eles vão desfrutar da comunhão e celebrando festas com o Senhor. Estando junto com o Senhor na festa. Celebrando as festas do Senhor.
Eles vão entrar no descanso de Deus. Eles vão aprender tanto do Senhor. Eles vão servir o Senhor. Eles vão reinar com Jesus. Eles terão a maior glória. Então, povo abençoado, qual é a mensagem que você tem que pegar de tudo isso? Ele está dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Colossenses capítulo 3, ele diz: foque no céu, onde Cristo Jesus está. A sua vida também já está lá. Os seus corações, a sua mente. Você agora tem que treinar todo o teu ser no céu onde Cristo está. Mateus capítulo 6. Preserve, junte tesouros nos céus. Mateus 6, 24. Guarde tesouros no céu, não na terra. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esta é a mensagem que o Senhor trouxe ontem. Esta é a mensagem que o Senhor Yahweh trouxe ontem em uma tentativa de resgatar vocês. Por fora os mentirosos que enganaram a igreja e ajudar você como igreja, como geração. Ajudar vocês, para ajudar vocês a saírem. O Senhor Todo-Poderoso. Esta é a mensagem que ele trouxe ontem. Porque ele está dizendo, quando você chegar no céu, não haverá mais tristeza. Não mais tristeza, lamento. Não mais vício em droga. Não mais bebedeira. Seja o seu marido sempre bêbado, ou a sua esposa, ou seus filhos. Você não vai ter isso no céu. Não vai ter mais serpentes te picando. Não mais câncer. Não mais enfermidades cardíacas. Não mais diabetes. Não mais hipertensão. Não mais pecado. Não mais eleições. As eleições realmente sacodem as nações. Veja os Estados Unidos. Para governador, presidencial e todo mundo. Eles sobem com negócios, tudo é abalado. Então, gera uma grande ansiedade. Não tem mais que pagar impostos. Sempre tendo que pagar impostos. Não mais falta de aluguel. Não vai faltar mais casa para você morar. Não haverá mais pornografia lá. Não haverá mais más notícias na TV o tempo inteiro. Assassinatos, tiros, perseguições. Não mais terrorismo islâmico. Não mais tráfico de pessoas. Não mais cachorros. Cães não morderão lá. Não haverá mais afogamento dos seus amados na água. As famílias que passam com facadas e separações de famílias, não mais dor de cabeça crônica, feridas, não mais abortos lá. Não mais você tem que estar no seu escritório com medo de perder o emprego. Não mais velhice. Agora eles querem fazer jogging. Eles tentam fazer tudo para não envelhecer, para evitar morrer. Não mais tsunami. Não mais envelhecimento. Não mais terremotos, não enchentes. Não mais bombas e guerras. Não mais fogos, ambulância, levando as pessoas rapidamente para salvar suas vidas. Não mais suicídios lá. Não mais tentações, não mais provações, não mais pecado. Não mais iniquidade. Não mais salas de emergência, funerais, tristeza, choro. Não mais enfermidades mentais, não mais confusões sexuais.
pecado sexual, LGBT, desemprego, não. Não mais falta de comida, ou de roupa, ou de provisão, não mais fome na nação, não mais seca, não mais pobreza, não mais coronavírus, não mais ira, não mais fome, não mais racismo, não mais tribalismo, etnias, não mais mentiras, não mais orgulho. Então, isso já é o suficiente para prestar atenção na instrução em 2 Pedro capítulo 2? De desistir de ouvir aos falsos profetas e receber o único e verdadeiro evangelho, a verdadeira graça, que é essa de Pedro aqui. Aqueles que receberam esta fé tão preciosa como a nossa, a fé original que pode identificar o pecado e repreendê-lo, identificar a apostasia e repreendê-la, que tem zero tolerância ao pecado. É isto o que vale a pena até morrer e ser crucificado, aceitar o sofrimento, a verdadeira fé, a verdadeira graça, que aceita que há sofrimento nesta caminhada. Que o Senhor os abençoe. Se você é um daqueles e você sente que você nasceu de novo, que você está andando em outro caminho largo, onde há alegria, celebração o tempo inteiro, e não há sofrimento, está ouvindo o evangelho liberal para uma salvação moderna. Se você é um destes que está no pós-modernismo, na salvação pós-moderna, em um novo tipo de evangelho que está sendo o evangelho que foi pregado para vocês, trivializando o pecado, reduzindo o seu senso da santidade de Yahweh, o evangelho da prosperidade que normalizou o pecado na sua vida. O tipo de ensinamento que conduziu o seu estilo de vida na falta do temor de Deus. Se você é um destes que sentou num lugar onde tem espaço democrático que está sendo ensinado para você, você tem o senso de que você está garantido e reduzindo a gravidade do pecado, infiltrando em vocês direitos humanos, atitudes democráticas, atitudes positivas, uma forma de vida liberal, aceitando tudo que é do mundo. Se você é um destes e você quer retornar para o Senhor, repita esta oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo e me aparto do pecado. Todo pecado. E eu te recebo nesta noite, meu Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para estabelecer a santidade e zero tolerância ao pecado em meu coração. Ajuda-me, Jesus, guie os meus passos para que eu possa andar em direção ao reino de Deus em absoluta santidade. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado.